Olá pessoal, aqui é a professora Mariana, de Biologia e de Prática Experimental de Biologia, da Escola Leonina Alves Coneglian, do município de Lençóis Paulista. Esse é o nosso vídeo explicativo sobre o nosso 13º roteiro de atividades domiciliares de Biologia, para a primeira série A e para a primeira série B do ensino médio. Pessoal, na semana passada, no 12º roteiro, nós começamos o nosso estudo de conteúdos referentes ao terceiro bimestre. Se lembram que no roteiro anterior, nós tínhamos um quadro com palavras, diversas palavras, em cores diferentes, que seria para nós fazermos aí uma introdução ao tema que nós vamos começar no terceiro bimestre, que é o de saúde individual e coletiva. Nesse nosso próximo roteiro, que é o número 13, nós vamos ter os nossos estudos, continuando do terceiro bimestre, na semana do dia 17 ao dia 21 de agosto. E o tema desse roteiro é saúde e causa-mortes. Causa-mortes aqui é um termo para referenciar a causa de morte de pessoas na população ou de organismos, não só de seres humanos, certo? Mas aqui, nesse terceiro bimestre, o nosso foco de estudo vai ser sempre relacionado à saúde humana, ok? Então, aqui nós temos o nosso número de aulas equivalentes, certo? Como em todo roteiro, são as 2 aulas que nós temos por semana de biologia. Aqui, sempre eu trago para vocês as habilidades que estão previstas para serem trabalhadas nesse nosso roteiro. E essa semana nós já começamos o nosso roteiro com uma atividade, certo? Essa atividade, ela está proposta na nossa apostila, que é o caderno do aluno, SP Faz Escola, aquele oferecido pelo nosso governo, só que é no caderno do terceiro bimestre. Como eu sei, que vocês ainda não estão com ele em mãos, eu tenho colocado atividades aqui dele, nós temos que seguir, nós seguimos o caderno do aluno e do professor, que é disponibilizado pelo governo, mas como eu sei que vocês não estão com ele, eu tenho colocado, as páginas sempre no roteiro, para vocês não terem que ir, baixar o caderno do aluno. Quem quiser também, ele já encontra-se disponível na versão online, dá para baixar no computador, no celular, para você acompanhar. Mas quem não quiser, ou não tiver espaço suficiente para baixar o caderno, aqui no roteiro você vai ter tudo o que precisa para fazer as atividades, tá? Então, pessoal, nas páginas 40 e 41 do nosso caderno do terceiro bimestre, nós temos uma tabela bem grandona. Lá na apostila, essa parte aqui cinzinha, ela tá em azul bem clarinho. É que aqui eu não consegui imprimir colorido para vocês, mas para quem acompanhar lá, vai ser uma tabela com as linhas brancas e linhas azuis bem claras. Essa é uma tabela, pessoal, muito importante para nós contextualizarmos aí com o estudo de matemática, certo? Então, vocês vão ver que muitos desses dados, eles estão correlacionados, com a disciplina que nós estudamos em matemática, em geografia, porque esse tema de mortalidade, densidade populacional, taxas, da população humana, eles são aí, tem uma conexão com essas outras 2 disciplinas do nosso currículo, ok? Então, para que vocês façam a leitura adequada dessa tabela, nós precisamos voltar lá, um pouquinho em leitura de tabelas em matemática, por exemplo, tá? Então, nas tabelas eu sempre tenho um título e eu tenho unidades de referência que nós chamamos, ok? Então, aqui, como que eu vou começar a leitura da minha tabela?
pelo título que é Mortalidade Proporcional por Grupos de Causas. Então, o que eu vou esperar encontrar aqui nessa tabela? Causas de morte, ok? Então, eu vou ter grupos de causas, de coisas, vamos dizer assim, que levaram à morte. Só que aí, essas causas e esse número de mortalidade, eles vão abranger o mundo todo, vários grupos de causa, ou a que se relaciona, a que se refere esses números. Então, eu tenho aqui embaixo, número de óbitos, falecimento, morte. Segundo, unidade da federação. Unidade da federação, pessoal, aqui eu já tenho que ligar lá, né? Fazer um link com geografia. Unidade de federação são os nossos estados. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, ok? E além de ser essa tabela separada, né, por óbitos em cada estado brasileiro, nós temos também uma faixa etária que foi delimitada para essa pesquisa, para esses números que vão estar aqui na nossa tabela. Os números que estão aqui são de mortes causadas por algo em pessoas de 10 a 19 anos. Então, aqui, nenhum desses números vai estar contando, por exemplo, a morte, o óbito de uma pessoa com 52 anos, uma pessoa com 30 anos. Não, ok? A delimitação da minha contagem de dados só inclui número de óbitos por determinadas causas em cada estado de pessoas que vão da idade de 10 a 19 anos. E aqui eu tenho algo muito importante que é o período dessa tabela. Vocês vão ver que não é uma tabela tão atual, ok? Já fazem 15 anos que essa contagem aqui, que esses números foram analisados, porque eles pegaram o período do ano de 2005. Então, pessoal, para eu começar a tabela, olha quantas informações eu já tirei só olhando essa parte aqui, ó, do título e subtítulo. Eu não vim aqui para a tabela ainda. Só que eu já consigo saber do que ela vai se tratar, ok? Então, na primeira coluna, eu tenho nas linhas as unidades de federação, que são os estados. Então, São Paulo, Rio, Minas, até Amapá, Acre, Roraima, ok? Todas as unidades de federação do nosso país. As outras colunas vão ser os grupos de causas. Causas do que mesmo? De mortalidade, taxa de mortalidade, número de óbitos. Então, aqui eu tenho doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias, doenças do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, afecções originadas no período perinatal, causas externas e demais causas definidas, ok? E a última coluna, que é importante, que são os números maiores, porque eles dão o total. O total do quê? O total da linha. Ok? Então, em São Paulo, no período de 2005, quantos óbitos eu tive de pessoas entre 10 e 19 anos? 4.311, ok? Quantas pessoas eu tive, né, de 10 a 19 anos? No grupo de causas externas, quantas pessoas morreram em São Paulo no período do ano de 2005 por causas externas e essas pessoas tinham entre 10 e 19 anos? Eu venho aqui, ó, São Paulo é a minha primeira linha, causas externas é nessa coluna. Eu tive 3.058 óbitos causados
por causas externas no estado de São Paulo no período de 2005. Lembrando que aqui só entram pessoas que tinham entre 10 e 19 anos. E assim por diante, ok? Vamos supor que eu pergunte para vocês ou que vocês queiram saber quantas pessoas morreram lá no Mato Grosso por causa de doenças do aparelho respiratório. Então, eu venho aqui, procuro Mato Grosso. É um estado nosso, certo? Ó, Mato Grosso. Eu quero saber quantas pessoas morreram em 2005 por conta de doenças no aparelho respiratório. Não são doenças infecciosas, não são neoplasias, não são doenças do aparelho circulatório. Eu quero saber do respiratório. Então, eu tenho aqui 20 pessoas. 20 pessoas no total de faixa etária de 10 a 19 anos, ok? Então, no Mato Grosso, no ano de 2005, eu tive 20 pessoas entre 10 e 19 anos que faleceram devido a doenças do aparelho respiratório. E assim por diante, eu vou fazendo a leitura da minha tabela que foi proposta para nós no caderno do aluno, ok? Depois que eu li essa tabela, na outra página da nossa apostila, que está aqui, vocês têm uma pesquisa proposta de 4 perguntas para vocês responderem, fazendo uma pesquisa na tabelinha da página anterior que vocês leram, ou então em fontes confiáveis. Pessoal, em fontes confiáveis aqui, procurem obter números oficiais. Então, do site da OMS, da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde do nosso país, ok? Vocês vão pesquisar também termos desconhecidos. Então, voltando lá na tabela um pouquinho, vamos supor que eu não sei o que é isso aqui, ó. O que é esse grupo aqui de causa? Eu não sei o que é período perinatal, eu não sei o que são afecções. Procurem os significados, ok? Depois, você vai ler e responder essas 4 questões. Todas elas de acordo com os números que nós temos na tabela, ok, pessoal? Na tabelinha, lá de 2005. Prestem atenção, primeiros anos, vocês não precisam copiar as questões. Essas perguntas vão estar todas depois na apostila nossa, ok? Você só precisa responder. E outra coisa, uma novidade para esse roteiro. Essa atividade dessa semana, ela vai ser realizada em duplas. Vocês vão poder escolher o colega, né, para responder com você junto às 4 questões. Lembrando que nós não estamos podendo nos encontrar, né, nos reunir nesse período de pandemia. Tudo isso, essas reuniões entre as duplas, né, para responder as questões, deverão ser feitas de maneira remota, online, tá? Então, você pode combinar um horário pelo WhatsApp, pelo FaceTime, para ligar para essa pessoa e vocês conversarem para responder. Depois que vocês responderem as 4 questões, vocês vão, né, colocar essas respostas numa folha de caderno ou naquele papel ao maço, tanto faz. Coloque os nomes e os números da dupla, dos 2 alunos que fizeram. Tirem uma foto, cuidado que a foto eu tenho que conseguir ler, ok, pessoal? Senão não consigo corrigir. Caprichem nessa foto, no trabalhinho e me mandem lá no Classroom. Como que vai ser contada a pontuação desse roteiro? Vocês já estão acostumados que os nossos roteiros, eles valem o total de 5 pontos. Então, aqui eu tenho a pontuação de cada uma das questões, dando total de 5. Quando você me enviar as respostas lá, os 2 alunos vão colocar para mim a foto do trabalho lá no Classroom. Eu vou corrigir e vou devolver a pontuação que você alcançou por lá também. Ok, pessoal?